Jesus. Que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e graça, conceda essa noite maravilhas a nós. Que possamos de fato conhecer o nosso Deus. Que possamos de fato abrir o nosso coração, para que o nosso Deus possa falar poderosamente. E possamos sair daqui não como entramos, mas possamos sair daqui totalmente transformados, cheios da graça, cheios da misericórdia e do amor do Senhor. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, carta de Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Ó Deus, nós te louvamos e nós te glorificamos, Pai, pela misericórdia e graça concedida do Senhor nessa noite a nós. Ó Deus, o quanto somos negligentes, o quanto diante da Tua santidade nós não merecemos estar, mas nós temos uma certeza no nosso coração, que Cristo Jesus é a propiciação dos nossos pecados, que por Ele e por intermédio dEle, nós temos acesso ao trono do Senhor, e nessa noite com toda a ousadia, Pai, derrama sobre nós da Sua misericórdia. Deus, que a Tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil, Pai, para que possa crescer, para que possa germinar, e que Teu Espírito Santo, que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha quebrantar os nossos corações. Ó Deus, nos diminua, nos esvazia de nós, mas nos capacita com todo o poder e graça, para que possamos Te entoar louvores, para que possamos Te glorificar, Pai, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso, e essa noite nós queremos Te dar graças, nós queremos Te bendizer por tudo. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em o nome de Cristo Jesus, o nosso único Senhor, Pai. Amém, Senhor. Meus queridos, foi falado nessa manhã sobre oportunidades. Grandes oportunidades nós temos, e com grandes oportunidades. Mas qual o valor que nós damos a essas oportunidades? Por muitas das vezes nós deixamos as oportunidades passar, e algumas oportunidades elas não voltam. Às vezes algumas oportunidades que nos são abertas, elas ficam para trás, porque nós preferimos dar importância a outras coisas. Interessante é pensarmos que a palavra de Deus também nos mostra claramente um povo que não estava dando valor à oportunidade que eles tinham. Um povo que estava se esquecendo do real valor de Cristo Jesus, do que Jesus fez, do seu amor, do seu poder, eles estavam deixando de lado. Mas o interessante é nós pensarmos sobre uma história maravilhosa. Em 1943, em Los Angeles, Gabriela Anderson, uma mulher em uma das Paralimpíadas ao correr, totalmente debilitada, com parte do seu corpo dando cãibra, já não conseguindo movimentar, não conseguindo andar. A mídia, os jornais naquela época, não colocou em primeiro lugar o que valia o ponto de chegada, ou seja, o vitorioso, mas colocou Gabriela como a vitoriosa. Gabriela soube pegar aquela oportunidade e agarrar com todas as suas forças. Para vocês entenderem mais,
Gabriela, ao correr aquela corrida, toda debilitada, os paramédicos andando ao redor, ao lado dela, querendo auxiliá-la, querendo ajudá-la para que ela não caísse, para que ela não passasse mal, Gabriela preferiu continuar. Ela sabia muito bem que se ela aceitasse que os paramédicos ajudassem, ela seria desqualificada. Ela seria tirada da corrida. Então Gabriela aproveitou sua oportunidade e correu com todo o esforço. Mesmo frágil e pequena, Gabriela correu. Agora o que valia não era mais o primeiro lugar. O que valia agora era a chegada de Gabriela. A história nos conta que todo o povo levantou e os seus olhares eram tão penetrantes que ao mesmo tempo fazia com que Gabriela tivesse mais força para chegar à sua linha final. A carta aos Hebreus é uma carta interessante, é uma carta maravilhosa. É uma carta onde que mostra um povo que aceitou Jesus, um povo que estava no judaísmo, conheceu a Cristo Jesus, mas agora está vivendo totalmente uma apostasia. Estavam abandonando a Cristo e preferindo viver a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. O autor não se menciona na carta, mas nós sabemos que é um texto inspirado por Deus, nós sabemos que foi um homem que descreveu a história de um povo que estava passando por adversidades. Se continuassem judeus, poderiam ter sua liberdade cristã, poderiam andar, proclamar, mas se fossem cristãos, Nero aprisionava, Nero matava, Nero queimava a vida. Mas, meus queridos, a carta nos traz algo que nós precisamos pensar nessa noite. Algo que nós, como igreja do Senhor, como igreja brasileira, temos deixado as oportunidades correrem. Nós temos deixado de perseverarmos. Nós temos se esquecido que nós, como igreja, devemos também perseverarmos na fé. E diante das dificuldades, diante das aflições, nós paramos pela metade do caminho. Hoje na manhã foi mencionado, eu nem sabia também, 52 anos de história, 52 anos de misericórdia, graça e providência de Deus. Imagino eu quantas aflições, quantas dificuldades a igreja poderia nomear, poderia citar. Quantas vezes a igreja poderia parar diante das dificuldades, mas ela tinha um objetivo, ela tinha um foco, perseverar naquilo que Cristo fez por ela. E é verdadeiro. É um ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos salvar e por meio do Espírito Santo, através do Espírito Santo, aplicar a obra salvífica de Cristo e nos fortalecer na caminhada, nos ajudar a andarmos e a prosseguirmos. Mas diante desse contexto moderno em que nós vivemos, diante dessa sociedade tão rude, diante dessa sociedade que nos mostra tantas coisas ruins, como nós devemos perseverar? O autor nomeia 3 objetivos de como devemos perseverar. E o primeiro objetivo que o autor nomeia para nós, que para nós perseverarmos, para nós continuarmos a nossa carreira, para nós continuarmos andando, nós devemos lutar contra o pecado. Olhamos o versículo 1, nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor agora conclui a sua mensagem. Aquilo que ele havia começado no capítulo 11, falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de homens que entregaram a sua vida pela fé, de homens que se entregaram a Deus verdadeiramente, que progrediram, que agarraram a sua oportunidade com toda a força, continuavam a nossa caminhada cristã. E o autor começa trazendo uma grande ilustração. Para corrermos essa carreira, nós precisamos abandonar o pecado. Os hebreus gostavam muito de atletismo. Os hebreus gostavam tanto de corrida. Para eles a corrida era algo maravilhoso, era algo muito bom. E o autor usa desse exemplo, o autor usa dessa ilustração para mostrar para o povo cristão que eles não deveriam parar pela metade do caminho. Era o seguinte:
O autor estava querendo dizer, olha, naquela arquibancada, aquela arquibancada estão pessoas que já venceram, estão pessoas que acreditaram e que confiaram no sangue do Cordeiro. Vocês estão no meio da arena, passando por dificuldades e por aflições, mas eu peço para vocês, não olhem pelas aflições, não olhem para a dificuldade, mas olha para a arquibancada, olha para aqueles que venceram, olha para aqueles que correram, para aqueles que não desanimaram, para aqueles que confessaram, agarraram com toda a força e acreditaram naquilo que Cristo fez. Meus queridos, para aquele povo voltar para trás era muito fácil. Voltar ao judaísmo e largar o cristianismo era ter a sua liberdade de volta. Mas para o autor da carta, ter a liberdade de volta era a mesma coisa que largar, que jogar o alto de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, por terra. E quantas vezes nós fazemos isso na vida? Quantas vezes nós perdemos o que é mais valioso? Deixamos de lado a Cristo e preferimos correr como nós próprios queremos, porque a liberdade que nos mostra o mundo é melhor. Imagina, meus queridos, um povo que venceu, um povo que batalhou, mas que acreditava, mas que confiava em Cristo Jesus. Mas o autor diz, olha, desembaraçam de todo o peso do pecado. As corridas naquela época eram feitas de forma diferente. Eram corridas pagãs, então os cristãos, muitos não participavam. Mas o autor, como eu disse, usa dessa ilustração para dizer o seguinte: aquele povo, quando ia correr nos estádios, para ter total tranquilidade, total força, total arrancada para correr, eles corriam até nus. O autor estava querendo dizer, olha, se preciso vocês se dispam, arrancam todo o pecado. Deixe de lado o pecado, pois o pecado é errar o alvo. O pecado tira de vocês essa oportunidade maravilhosa. O pecado afasta vocês de Deus. Joga o pecado para fora. Essa liberdade que mostram a vocês é uma liberdade passageira, mas essa liberdade que nós falamos, que nós mostramos Cristo Jesus, é uma liberdade preciosa, que diante das dificuldades terrenas, nós temos alegrias lá nos céus. Podemos imaginar Jesus ao dizer para os seus discípulos e para todo o povo em Mateus 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus queria somente que eles colocassem todo o peso, se despissem, jogassem fora o pecado, e aprendessem daquele que era manso e que era humilde de coração. Meus queridos, para nós caminharmos, para nós corrermos a carreira que Deus propôs a nós, que Deus nos chamou, precisamos lutar todo dia contra aquilo que tenazmente nos assedia. Precisamos lutar todo dia contra o pecado, que tira de nós o alvo, que faz de nós pessoas que perdem o verdadeiro valor que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas o autor traz um segundo objetivo. Ele diz assim no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, agora não era somente abandonar o pecado. O povo de Deus agora deveria prosseguir para o alvo. O povo de Deus deveria agora olhar para aquele que era o consumador, por aquele que tinha feito todo o ato e por aquele que tinha chamado em um ato tão maldiçoso, tão maldizente para o povo. Para vocês entenderem melhor, o autor coloca Jesus como uma pessoa amaldiçoada, porque naquela época, como Deuteronômio mesmo nos diz, que todo que era pendurado no madeiro, era colocado sobre maldição. E o autor pontua claramente dizendo, olha, prossigam para o alvo, porque aquele que era santo, aquele que era sem mácula, aquele que era verdadeiro, que é o autor e consumador da fé, ele não fez caso, ele não ligou de se tornar maldito por mim e por você. Ele não fez caso, mas ele acreditou e confiou na obra que Deus havia estabelecido. Meus queridos, quantas vezes perdemos o alvo? Quantas vezes paramos pela metade do caminho?
Paulo menciona em Filipenses 1,6, dizendo: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele há de completar, Ele há de nos ajudar. Prossigamos para o alvo, lutemos contra o pecado, caminhemos contra aquilo que totalmente tenta tirarmos nós de Deus. Meus queridos, Jesus teve, humanamente falando, todas as oportunidades para largar aquilo que queria fazer por mim e por você. Para vocês entenderem melhor, imagina Jesus no Getsêmani. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Os 3 foram com eles. Fica imaginando você, Jesus te chama. E Jesus fala: você fica aqui. Eu vou ali orar e eu já volto. Os 3 ficaram ali e Jesus foi até lá na frente, alguns estádios, alguns metros, e dobrou o joelho e orou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, ao retornar, olhou Pedro e Tiago e João e Pedro e Tiago estavam que jeito? Dormindo. Jesus voltou de novo a orar, por 3 vezes consecutivas ele fez isso. E imagina você olhando os 3 discípulos dormindo e você consumando uma obra que não fazia parte. Um homem santo, puro. E a 3ª vez que ele volta, ele fala: vocês em nenhum momento puderam vigiar comigo, mas o Filho do Homem há de fazer. Jesus poderia largar humanamente falando, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. Ele progrediu, ele caminhou, ele conquistou, ele firmou. E aqueles que acreditavam nele naquele momento zombavam dele: se tu és Cristo, por que não desce? Se tu és Deus, por que não vai? Assim também nós fazemos. Muitas vezes nós estamos diante de um alvo, nós estamos diante de um projeto, de um objetivo que Deus preparou para nós, e nós deixamos de lado porque é canseira, porque aquilo que o mundo nos mostra parece tão bom, e nós preferimos perder o alvo, nós preferimos deixar para trás, e damos prioridade àquilo que é secundário. Jesus Cristo morreu por mim e por você, consumou o alvo, que eu e você deveríamos ser como alvo, como a flecha lançada. Meus queridos, para nós continuarmos, para nós corrermos essa carreira da fé, para nós caminharmos, nós precisamos todos os dias e todas as manhãs lutarmos contra o pecado. Nós precisamos abandonar o nosso eu e a nossa vontade. Nós precisamos ter um alvo estabelecido, um alvo que é somente Cristo Jesus na nossa vida. Assim como Ele não fez caso de se tornar maldito, mas de morrer na cruz por mim e por você, caminhamos, louvemos a Deus, glorificamos ao Senhor. Mas o terceiro objetivo que o texto nos pontua é que nós devemos também manter o padrão. É o terceiro objetivo e o mais importante que eu queria frisar com vocês. Versículo 3 nos diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Meus queridos, todos, se perguntarmos para alguns aqui, sabem e já ouviram falar de Jesus. Mas diante da sociedade, diante daquilo que nós professamos, consumador da nossa fé, como aquilo que Cristo fez por nós, temos sido padrões, temos sido modelo de Cristo. Como eu disse, os hebreus queriam abandonar, queriam largar, queriam deixar. Jesus, quando chega na sociedade, João 1,11 diz que veio para o que é os seus, e os seus não o receberam. João 17,14 diz: eu tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Na sua oração ele falou: Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas eu peço que os guarde do mal. Meus queridos, e quantas coisas nós temos para nós pensarmos nessa noite. Quantas coisas nós devemos refletir, nós devemos meditar. Se nós de fato temos sido modelo de Cristo, temos sido padrão daquilo que Deus deu a nós, da nossa fé, daquilo que nós professamos, daquilo que nós confessamos.
A cada dia nós vemos uma igreja totalmente cheia, totalmente bancos cheios. E quando nós olhamos para a sociedade, nós imaginamos o quê? Temos sido modelos, temos sido pessoas padrão, temos sido realmente pessoas que confiam, que perseveram, que acreditam. Paulo, quando estava em Corinto, não estava em Corinto, mas ao mencionar a segunda carta, pois alguns homens estavam zombando dele, por ele passar por sofrimentos e aflições e por não acreditar no caráter dele, ele diz assim em 2 Coríntios 4, 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Meus queridos, a pergunta que nos cabe essa noite: eu e você, como igreja do Senhor, temos cumprido o nosso papel de servos e servas do Senhor, de perseverarmos e de caminharmos diante das oportunidades que nós temos? Temos lutado contra o pecado todo dia? Temos abandonado o nosso eu para que Deus e Cristo Jesus seja glorificado? Temos caminhado e prosseguido para o alvo estabelecido de Cristo Jesus por nós? Ou será que nós temos parado e olhado para as aflições e deixado com que Cristo seja glorificado? Temos sido modelo e padrão por uma sociedade que cada dia mais exige de nós um exemplo e um testemunho vivo? Como eu mencionei, Gabriela Anderson cruzou a linha de chegada. Gabriela chega ao seu auge final. Após cruzar a linha de chegada, Gabriela cai. E o povo aplaude, e em toda a mídia, em todos os jornais, agora sai o relato: uma mulher venceu todas as suas dificuldades e soube aproveitar todas as suas oportunidades. Meus queridos, que eu e você possamos de fato, assim como Gabriela, assim como grandes homens e mulheres, como mencionado em Hebreus 11, Abraão, Isaque e Jacó, como Jesus, o nosso autor e consumador da fé, possamos glorificar a Deus, possamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, tudo para a honra e glória e louvor de Deus.